Eu te fiz uma pergunta, né, se o Brasil ou se o futebol sul-americano merece esse privilégio de já iniciar a disputa do Mundial de Clubes na semifinal. E mais, eu tenho a impressão, né, eu estava ouvindo os amigos conversarem ali e tentarem explicar o que aconteceu nesse jogo de hoje, e estava pensando cá com meus botões, como diria meu bisavô, que era português, por sinal. O Flamengo incomodou muito pouco o Al Hilal. Eu não me lembro de uma defesa do goleiro do Al Hilal, por exemplo, durante o jogo todo. Então, a minha visão é que o Flamengo foi mal em todas as fases do jogo. Na fase defensiva foi muito mal, porque o Hilal teve várias chances para aumentar o marcador. No meio de campo, na construção, porque não construiu quase nada. E no ataque, com exceção do Pedro, que teve 2 chances e meteu 2 vezes a bola na rede, o Flamengo não criou praticamente nada. Qual a sua visão sobre tudo isso, meu amigo? Você quer muita coisa, hein? Boa noite, Caião. Bem-vindo ao Troca, meu amigo. Boa noite, Cá. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Chateado, porque esperava o Flamengo fazer na final com o Real Madrid, porque era a valorização do futebol brasileiro, porque acho sim que o Flamengo se preparou para disputar essas grandes competições a nível de planejamento. Mas houve um erro estratégico que eu acho que resume um pouquinho de tudo isso que a gente vai falar ao longo do programa, que é a troca do comando. Na hora que você tem uma temporada como foi o ano passado, onde o avião estava embicado para baixo, onde o Flamengo, muitos torcedores já diziam que a temporada estava perdida. Você traz o Dorival Júnior e você termina como campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, não dá para pensar em trocar de treinador. E aí você resolve fazer a troca e traz um estrangeiro que fez um grande trabalho no Corinthians. Ele tem um conhecimento tático. Apesar de hoje, concordo com você, o Flamengo ter ido muito mal em todas as fases do jogo. Por mais que doa falar isso, o placar é enganoso. Quem não assistiu o jogo e fala 3-2, falou, meu Deus, o que aconteceu? Foi equilibrado o jogo e perdeu no detalhe. Era para ser a diferença maior. Pelo que as duas equipes produziram, o 3-2 ficou barato para o Flamengo. Era gol que o Flamengo bate em um, bate no outro, sobra para o Pedro, ele empurrou para dentro. Eles perderam um gol sem goleiro, eles perderam um gol cara a cara, eles perderam a chance de matar o jogo no mano a mano. Então, a equipe do Al Hilal esteve muito mais próxima do quarto gol do que de sofrer o gol de empate. Mas para terminar minha linha de raciocínio em relação à troca de comando, e aí você opta por um estrangeiro, ele não tem o conhecimento da casa, ele não conhece tão bem individualmente os jogadores. Por quê? Porque o primeiro ano dele no Brasil foi o ano passado. Por que eu estou dizendo tudo isso? Não se tira o Arrascaeta. Em hipótese alguma se tira o Arrascaeta. Ele é o cara do jogo grande, ele é o cara que decide, e você está precisando buscar um resultado, não se tira o Arrascaeta. Ah, perdeu por causa disso? Não. Perdeu porque o Flamengo é um time sem força, me parece fisicamente abaixo dos adversários. Se perdeu por conta desse erro de planejamento, onde com o Dorival você recuperou o vestiário e conquistou 2 títulos gigantes. E quando você... concordo muito com o que a Camila falou. É terra arrasada? De jeito nenhum. Tem muita coisa, o time do Flamengo é bom, o elenco do Flamengo é um dos melhores do país e da América do Sul e tem condições de brigar por todas as competições. Mas qual era o grande objetivo da temporada? Qual era o título diferente? Qual o título difícil de disputar? É o Mundial, você já conquistou a vaga. Então você tem que reunir todas as suas forças e focar no Mundial. Se esse Mundial começa em dezembro, tá tudo certo. Você tem um ano inteiro para preparar a equipe. Se o Mundial começa em fevereiro, você tem que antecipar o teu planejamento. E começar um trabalho do zero não é tão simples como as pessoas imaginam. Respondendo a tua última pergunta, eu ainda acho sim que o futebol sul-americano tem que entrar na semifinal. Porque o futebol brasileiro tem 5 Copas do Mundo e a Argentina tem 3. Porque se por 6 vezes nós não chegamos à decisão deste Mundial, que mais uma vez não vai contar com os sul-americanos, em outras 12 oportunidades, se não me falha a memória, e a gente estava dando uma olhada, esse é o número, nas outras 12 vezes a gente chegou. Então ainda vejo uma diferença muito grande na forma como que você... no enfrentamento até chegar ao Mundial da América do Sul em relação aos outros continentes. A Europa está muito destacada, é um caso à parte. E você sabe que eu estava pensando aqui também sobre 2019, quando o Flamengo, ao contrário de hoje, fez um grande jogo contra o Liverpool na final. E o Jorge Jesus, naquele jogo, foi muito criticado por ter feito exatamente o que fez o Vitor Pereira hoje. Naquele jogo contra o Liverpool, o Jorge Jesus também tirou o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. O Flamengo pouco fez depois das substituições. Hoje aconteceu a mesma coisa. É verdade que o Arrascaeta começou mal a temporada, né? Não fez nenhum grande jogo até agora em 2023. A gente sabe do que ele é capaz de fazer.
Mas 2023 não começa legal para o Arrascaeta, ele já vinha de um problema de lesão no fim da temporada passada. Sim. Ele terminou 2022 já com problemas físicos. Mas é aquilo que o Caio disse, né? São os caras que podem te entregar o diferente numa bola, na qualidade técnica, para, quem sabe, dar uma esperança do Flamengo empatar naquele momento o jogo. E principalmente quando você não tem um trabalho coletivo de longo prazo, quando você não tem o conhecimento de elenco e de situações de jogo, enfim, por um trabalho que começou há meses, é natural que as individualidades acabem te entregando, surgindo como solução em muitos momentos. E hoje, para o Flamengo, por exemplo, num jogo em que não estava bem, eram justamente essas qualidades individuais que o time tem, que muitas vezes dão respostas quando o coletivo não vai tão bem. E, naturalmente, num trabalho de curto prazo, esse coletivo ainda precisa de muito mais tempo de trabalho. Então, as individualidades devem e podem aparecer nesse cenário para ser uma solução para um time que, de repente, ainda precisa de mais trabalho coletivo. E aí você tira justamente quem pode te entregar isso. Acho que a substituição do Arrascaeta já foi algo que surpreendeu naquele intervalo, porque o Flamengo perde o Gerson no finalzinho do primeiro tempo, ele já volta no segundo tempo com o Pulgar no lugar do Arrascaeta. E aí tentando, né, porque aí a gente fica fazendo aquele exercício de tentar entender antes da entrevista o que o Vitor Pereira estava pensando. A gente leva, pelo menos para mim, a interpretação que eu fiz era de que ele queria talvez um pouquinho mais de liberdade para o Everton Ribeiro. Coloca o Pulgar para proteger um pouco mais, dá um pouquinho mais de espaço para o Everton, de liberdade, para que ele trabalhasse talvez um pouquinho mais junto com o Gabi e ajudasse a criar situações para o Pedro. Só que isso não acontece. E depois ele tira o Everton Ribeiro. E aí é que eu acho, aí que eu ia chegar. Aí isso não acontece. O Flamengo não consegue criar, muito pelo contrário, o Al-Hilal começa a criar mais chances e aí ele tira o Everton Ribeiro. Aí pra mim ficou muito difícil de explicar, porque aí você tira completamente a criatividade do meio-campo do Flamengo, você obriga o Gabi a ter que voltar mais e muitas vezes querer receber a bola um pouco mais à frente, e você tem dois jogadores muito mais de frente, embora o Gabi esteja fazendo muito bem esse papel de 10, só que aí você fica com um time que começa a explorar apenas lançamento, apenas bola longa. Então, o que já não tinha funcionado, ele insiste quando tira um outro jogador de criação que te dá esse diferencial de qualidade para botar ali o Pedro ou o Gabi na cara do gol, que são jogadores muito decisivos. Se tem uma oportunidade, como o Pedro teve duas, vai botar a bola na rede. Aí fica muito difícil de entender o que pensou o Vitor. E, Felipão, você me permite bem rapidinho? Claro. A gente falou um pouquinho de um planejamento que eu acho que foi equivocado para esse início de temporada. A gente falou dos erros do treinador, que eu acho que teve uma leitura e taticamente não era um time bem distribuído em campo. Né? A gente via que tinham vários buracos, tanto que a equipe adversária estava muito mais próximo de aumentar a vantagem do que sofrer o empate, mas a gente não pode tirar a responsabilidade dos jogadores. O Gerson foi muito mal no jogo hoje, o Pulgar entrou muito mal no jogo hoje, e quando você tem a expectativa de um Mundial, você tem que chegar um pouquinho mais em forma. Você tem que chegar um pouquinho mais pronto. O erro do Mateuzinho no primeiro pênalti também é um pênalti bobo, né? É um pênalti bobo, mas ali eu acho que o menino, o adversário, se não me engano foi o Vieto, o Vieto, ele toma a frente, ele fez a proteção pro goleiro sair, ali, e o cara foi tão rápido que a proteção acabou causando choque, e o Sandro vai falar um pouquinho, acho que o pênalti foi muito bem marcado. Mas assim, cara, é importante o técnico montar a estratégia, é importante a diretoria compor o elenco, né, te dar alternativas, mas você tem que fazer a tua parte. O atleta tem que entender a importância do jogo e se preparar para esse momento como um momento diferente, porque não é sempre que você vai poder escrever o teu nome na história do clube. Nós estamos falando de um Flamengo que é uma potência mundial e de um título mundial. Então, a tua preparação tem que ser diferente. E aí eu volto à questão física. Não é só no jogo de hoje, foi contra o Palmeiras e tem sido no Campeonato Carioca. O Flamengo tem obtido bons resultados pela questão da qualidade individual, mas a força, a entrega, a disputa, a competitividade é um Flamengo muito abaixo dos anos anteriores.